Amém. Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar mais ainda. Deus está aqui, o Espírito Santo está falando conosco. Nós não podemos dispensar, ignorar que nós estamos num lugar santo, num lugar onde o Espírito Santo habita em nós e no meio de nós. E eu desejo que nessa noite você seja grandemente confrontado com amor que só Jesus sabe confrontar. Amém? Nós vamos ler 2 versículos em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, e nós queremos falar nesta noite sobre as barreiras que criamos. Josué 24, 14 e 15. Diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades, as quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pai querido, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir o Teu toque, queremos, Espírito Santo, que Tu fales conosco. Queremos que Tu mudes em nós tudo aquilo que nos atrapalhe. Limpa, Senhor, tudo, quebra, derruba as barreiras, em nome de Jesus. Amém. Eu dei título a essa mensagem de hoje, as barreiras que criamos. E eu quero aproveitar para falar agora, que está sendo gravado, os irmãos de fora vão ouvir, os nossos irmãos da mídia, principalmente nesse setor, nesse ponto, o Beto tem nos ajudado bastante, já está no ar, nosso site. A nossa intenção não é fazer propaganda da igreja, é dar acesso às pessoas, alguma mensagem, alguma oração, alguma palavra que é dita aqui através dos vários momentos que temos dentro da igreja, e que isso possa servir de alento, de cura, de libertação das pessoas que precisam. Essa é a função da igreja, não é outra. Nós precisamos mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito entre nós. Para quê, pastor? Por uma propaganda? Não, para que outras pessoas estão dizendo, achei um lugar que eu possa ir. Eu já achava que eu não poderia, que a minha vida não tinha sentido. Então, a primeira barreira, ele vai quebrar, dizendo, eu vou conhecer, eu quero conhecer. Ou se não vir aqui, porque às vezes ele está lá em Rondônia, está lá no Japão, porque é internet, então vai para todos os lugares. O que eu quero pedir? Que os irmãos tenham um pouco mais de esforço. Já melhorou muito as nossas inserções, as nossas visualizações aumentaram bastante, mas se nós quisermos, dentro da nossa lista de amigos, principalmente os não crentes, irmãos, não vamos evangelizar crente, mas também pode mandar para eles, pode ser que seja uma mensagem de cura e libertação, ele precisa, mas vamos compartilhar. Então nós temos o Spotify, muita gente está usando, você pode usar trabalhando, você não precisa ver nada. E eu desejo, sinceramente, que a nossa igreja possa alcançar vidas ao redor do mundo, sem necessariamente estar fazendo ao vivo, mensagens que são gravadas. Muitas pessoas têm sido tocadas, muitas pessoas. Ontem eu estava num culto que foi feito lá ao vivo, e quando acabou a pregação, o pastor que pregou sentou do meu lado e disse, olha aqui, pastor, vindo de longe, nem lembro, mas fora do Rio, eu aceito Jesus agora, no seu apelo, eu aceito Jesus no meu coração. Isso é de uma força impressionante. Mas
para que nós possamos servir e para que nós possamos, porque como Augusto disse, ao servir, nós seremos servidos. Ao servir, nós seremos abençoados. Mas mais do que isso, ao servir, nós estamos cumprindo um mandamento, uma ordem de Jesus, de Deus, e nós vamos ter o privilégio de sermos usados e sermos contagiados por tudo aquilo que estamos levando para os irmãos. Alguém aqui já recebeu uma caixa de salgadinhos assim, olha, leva para lá e entrega, e aquilo começa a cheirar assim, diz assim, deixa eu dar uma espionada aqui. Quando você abre, ninguém vai sentir falta não, eu vou comer um salgadinho aqui. Cheirou para você e você pôde comer, por quê? Ou então, quando você não tirou, chegou lá e a pessoa disse assim, olha, aceita, pega um aí. Quando nós estamos transmitindo as bênçãos de Deus, quando nós estamos sendo canais de Deus para orar, para pessoas serem curadas, todas essas bênçãos atingem-nos, contagiam-nos, passa por nós. Não tem como não ser dessa forma. Não tem como. É impossível de eu transmitir, assim como quando eu transmito uma palavra de ódio para uma pessoa, que esbravejo com uma pessoa e brigo com a pessoa, eu fico mal, porque aquilo saiu de dentro de mim. Então, o propósito maior dessa palavra dessa noite, ou um dos propósitos maiores dessa palavra dessa noite, é que nós aprendamos a derrubar as barreiras que nós podemos derrubar. Existem outras, como eu falei hoje de manhã, que são coisas que pertencem a Deus tirar, mas essas barreiras pessoais, essas humanas, somos nós que nós podemos fazer e vamos fazer. É tão difícil transpor barreiras. Por que alguns irmãos não conseguem, por que algumas pessoas, de um modo geral, não conseguem transpor as barreiras? Por que será? Nós temos alguns pontos aqui para ver. Elas podem ser vencidas. Todas as barreiras que tentam impedir ou atrapalhar o Evangelho de Jesus, a missão, elas são derrubadas. Há um versículo que muita gente usa, e aplica de uma forma que não está errado, não funciona também, mas você precisa entender o versículo, que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esse é o final do versículo. Mas antes ele estava conversando com Pedro. Eu também testemunho que você é Pedro, tu és pedra. Ele estava falando de missão. Se você lê o texto, o contexto, ele disse, eu digo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Preste atenção, as portas são feitas para se entrar ou para se sair. As portas do convite do inferno não prevalecerão contra as portas da minha igreja. Segundo, as portas do inferno não poderão fechar o Evangelho, não poderão fechar a propagação do Evangelho. É isso exatamente que o versículo menciona. E nós precisamos ter isso vivo na nossa vida. Quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não se referia apenas aos mandamentos de Deus, que ele e a sua casa iriam obedecer. A palavra traduzida aqui no hebraico para servir é abad, e ela significa trabalhar, servir, labutar, trabalhar para outro, trabalhar com outro, servir com o trabalho, ou seja, é estar pertencendo à obra, estar dentro da obra, dentro do contexto, dentro do propósito de Deus. Irmãos, nunca cansem de pensar nisso e de repetir isso. Há um propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso trabalho. Todas as perspectivas de tradução dessa palavra envolvem a ideia de trabalho e serviço. Agora, deixa eu dizer, irmãos, trabalhar para Deus não é uma opção, não é uma escolha, é uma ordem que nos foi dada.
Mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos, para que nós fiquemos atentos. E vamos falar de barreiras. Elas existem. Pode ser que você descubra ou lembre de mais 1 ou 2 ou 3 barreiras, mas essas 2 aqui são 2 barreiras principais. E, de certa forma, nós colocamos isso como algo muito justo. A primeira barreira: o ministério não pode nos levar a negligenciar a nossa família. Que bom, pastor. Agora, eu estava preocupado, pastor, que eu gosto muito de estar com a minha família, sair no domingo, todo mundo, não vir à igreja, porque eu tenho que cuidar da minha família. Vamos caminhar um pouquinho mais e eu vou deixar você tirar essa conclusão depois. Em Marcos, capítulo 5, versículo 18 e 19, nós temos a passagem do endemoniado gadareno, e ele suplica Jesus para ficar com ele. Mas Jesus disse: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Queridos, a primeira barreira que nós vamos encontrar na nossa vida ministerial, na nossa vida de crente, é quando nós não conseguimos traduzir para a nossa família aquilo que Deus tem feito por nós. Quando nós somos incapazes, não estou dizendo de você converter a sua família, porque quem converte não é você, é o Espírito Santo. Mas a sua ajuda, a sua participação, não só para a conversão, mas para mostrar que vale a pena servir a Deus. E isso nós temos que fazer. Então, nós não podemos negligenciar a nossa família, ou seja, deixar a nossa família de fora de todas as bênçãos, de todas as coisas que Deus tem feito. Eu tenho um hábito na minha vida, aprendi, obviamente, com os meus pais, e eles vieram passando, criando os filhos, e a gente viu que deu certo, e a gente tem feito. Nós compartilhamos com a família todas as coisas, inclusive as ruins. Já disse isso aqui algumas vezes. Se nós estamos com alguma carência de alguma coisa, de dinheiro, de tudo, a família toda precisa saber. Porque às vezes nós ficamos tentando proteger a família e não deixamos que eles participem dos milagres que Deus tem para fazer para nós. Uma dificuldade, seja enfermidade, seja emprego, seja falta de dinheiro, seja perseguição aqui ou acolá, vamos esconder dos nossos filhos, deixa eu esconder da minha esposa, deixa eu esconder do meu marido, isso não está certo. Então, negligenciar a nossa família também é não deixar que ela participe das bênçãos que eu estou participando. Isso não é honesto. Isso é um egoísmo muito grande. E Josué, quando ele diz assim, vocês decidam o que vocês querem. Ou vocês querem continuar fazendo aquilo que vocês estão vendo, de onde vocês estão vindo, ele está dizendo isso, sobre os deuses, sobre as culturas. Ou vocês querem servir aos deuses deles. Vocês estão no meio de pessoas que têm uma visão completamente diferente, mesmo aqueles que receberam o auxílio de Deus, são pessoas ingratas. Nós vivemos no meio de pessoas ingratas. Não estou dizendo aqui que na igreja, aqui não tem nenhum ingrato, amém ou não amém? Mas nós vivemos. As pessoas são ingratas. Não totalmente ingratas, eu creio, mas são ingratas. Ingratas com Deus, se esquecem de agradecer. Nós vivemos, e Josué diz assim, vocês decidam o que quiserem, mas eu já decidi, eu e a minha família, eu e a minha casa. Mas quando ele fala eu e a minha casa, ele não está dizendo eu e apenas a minha esposa, meu filho, ele está dizendo tudo, meu porco, meu cabrito, meu papagaio, meu dinheiro, minhas roupas, todas as coisas nós serviremos ao Senhor. Tudo que habita em nós, tudo que está conosco, precisa ser motivo de adoração e consagração a Deus. Antes de você ter um ministério externo, você precisa... Primeiro nós vamos falar isso, daqui a pouco nós vamos inverter o papel para você entender. Antes de um ministério externo, você precisa ter
ter e solidificar o interno, na sua casa, na sua família. Irmãos, é o lugar, vamos falar isso de novo, é o lugar mais difícil de ser crente, é dentro de casa. É o lugar mais difícil de adorar a Deus dentro de casa. É o lugar mais difícil de fazer jejum e devocional, é onde é? Dentro de casa. Se eu falar assim, agora irmãos, estamos aqui, por gentileza, vamos abrir a Bíblia, todos fiquem de pé. E eu quero pedir agora, por favor, todos fiquemos de pé. Obrigado. Todos digam amém. Amém. Todos digam, o Senhor é o meu Deus. Agora todos assentem, por favor. Viu como é que é fácil, irmãos? Mas quando nós estamos na nossa casa, nós temos uma dificuldade, porque nem sempre nós estamos impregnados, nós estamos fora de um ambiente espiritual, talvez, ali dentro, um está ligando a televisão, outro ligou o rádio, outro está falando uma coisa, e a cozinha, cadê fulano, não sei o que e tal, e o ambiente não é só espiritual, mas somos espírito, vamos dizer assim, nós somos espirituais, então é difícil. Outra coisa, é a nossa casa, que quem manda somos nós, às vezes quem manda é o marido, às vezes quem manda é a esposa, mas, enfim. Irmãos, entendam dentro do contexto. Quem é a coluna dentro de casa? Quem é o sacerdote? Então, às vezes manda o homem, às vezes manda a mulher. Não é mandar na pessoa, às vezes é ordenar a bênção. Marido, calma. Eu tive um tempo na minha vida, eu já falei muitas vezes aqui, que eu passei por tribulações, por algumas coisas. E eu, como sacerdote, falei, meu Deus, eu estou falhando em alguma coisa, o que está acontecendo? E a minha esposa, como coluna, dizendo assim, olha, vamos orar, fica firme. E ela espalhava versículos dentro da casa, onde eu ia, no espelho onde eu ia fazer a barba, ali onde eu ia mexer nisso ou naquilo, tinha versículos, ela escrevia nos papeizinhos, para que eu lembrasse. Isso é uma mulher sábia, que edifica a sua casa. E há, nesse momento, uma parceria. Os filhos precisam estar dentro desse mesmo ambiente. Então, dentro da nossa casa começa o nosso ministério. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha só, para alguém governar a igreja, para alguém ser líder numa igreja, ele precisa saber governar a sua casa. Ele precisa estar em acordo com a sua casa. Por quê? Se ele não tem essa unidade dentro de casa, como ele poderá ter dentro da casa de Deus? Não há hipótese. A família é a base de tudo. A família será teu respaldo dali para frente. A sua família funciona como exemplo. Engajar na obra exige exemplo em casa. Então, essa palavra que Paulo a Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz isso, observe isso. Nós temos que ser, é o lugar mais difícil. Irmãos, concordem os irmãos ou não concordem. Pode ser que a sua casa seja um primor. Não, pastor, eu nunca tive dificuldade. Você já está escalado, inclusive, para nos ajudar, porque muitos irmãos têm dificuldade. É possível que alguém nunca tenha tido dificuldade. É possível. Mas, eu repito, é o lugar mais difícil. Não dito por mim, mas dito por praticamente todos os pastores. Porém, a nossa família não pode ser escudo para nos escondermos e não fazermos nada por ninguém. E aí é que começa o perigo, porque muitas pessoas valorizam tanto a família, que a valorizam acima de Deus, e a Bíblia não ensina isso. Por quê? Se eu valorizo a família acima de Deus, eu coloco Deus abaixo da família, e eu tenho que pedir à família para me ajudar em oração, em vez de pedir a Deus. Isso é um contrassenso. E aonde é que nós estamos aqui? O que é que eu quero abordar nesses poucos minutos, porque nós vamos orar. Lembre-se que agosto e setembro estamos, julho e agosto, estamos na vida abundante, não é verdade? Para entrarmos em setembro em Espírito Santo. Algumas coisas são incoerentes, algumas coisas são empecilhos, algumas coisas são barreiras para
servir a Deus, mas não são barreiras para as outras coisas. E você sabia que Deus vê isso? Você sabia que Deus sabe, Deus enxerga, quando nós valorizamos mais as coisas que não são dele, as coisas que não pertencem a ele, e nós às vezes valorizamos, ou por medo, ou porque não estamos tendo o entendimento das coisas de Deus. Josué, quando ele diz aqui, disse: eu posso testemunhar, eu tenho visto o agir de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: será possível que vocês não estão vendo a diferença de um Deus dirigir a nossa vida e de um monte de deuses com D minúsculo interferirem na nossa vida? E muitas vezes nós temos isso e deixamos que a nossa família seja um empecilho. Então, você não pode negligenciar a sua família, você não pode, não deve abandonar a sua família. Nós aqui somos muito atentos àquelas pessoas que querem servir na igreja, e a gente pergunta, todas as vezes que nós trazemos alguém para ser líder, nós perguntamos ao parceiro dele, ao cônjuge: você concorda que elas não são os dois, né? Às vezes vem um só, que vai trabalhar no mar, às vezes é um casal, que vai trabalhar, né? Por exemplo, líderes de adolescentes é um casal, mas mesmo assim nós perguntamos: você concorda? E se um líder vem trabalhar, eu pergunto se ele é casado, e se os filhos, vocês concordam? Por quê? A qualquer momento ele pode dizer assim: pastor, eu preciso parar, porque a minha família está precisando de mim. Obviamente que excetua-se dessa palavra que eu estou dizendo, irmãos. Pastor, eu preciso parar porque tem alguém doente em casa, a esposa, pastora, precisou de ir socorrer a minha filha, que ela está precisando de uma ajuda lá agora, com um filho internado. Eu não estou falando disso, irmãos, mas eu estou dizendo, quando nós não temos a unidade na família, e o marido ou a mulher está num nível diferente do outro, os filhos estão diferentes. Eu tenho dito aqui que nós deveríamos nos preocupar bastante com que os nossos filhos tivessem prazer de vir à igreja. Nós já ouvimos vários testemunhos aqui, vários testemunhos. Mãe, quando é que vai? Eu quero ir na igreja. Por que nós estamos demorando? Não, mas vamos terminar essa viagem. Mas por quê? Será que é porque aqui eles vão brincar? Eu não sei se os irmãos adultos sabem, mas nós não brincamos lá. Nós não temos lá recreação. Vamos brincar de carrinho, vamos. Ali é ensino o tempo todo. Obviamente tem um momento mais de descontração, mas eles querem, porque eles cantam. Publicamos hoje as crianças cantando. Irmão, ninguém fala assim: faz assim. Você começa a louvar, coloca o louvor, que são os louvores daqui, e elas começam a sentir. Nós precisamos fazer com que eles sintam aquilo que nós estamos sentindo. Agora, como é que eles vão sentir se nós, adultos, não estamos sentindo? Então, nós precisamos entender que os nossos filhos, que a nossa família precisa estar comprometida com Deus. Repito, irmãos, eu não estou falando aqui, irmãos, precisam vir à igreja, vocês não podem faltar à igreja. O Augusto acabou de dizer aqui, vocês estão chegando aqui, esperado que os irmãos sustentem a igreja aqui, venham com a presença, com a oração, ajudando. Mas nós estamos falando de envolvimento. Com o quê? Com o coração. Vamos lá, porque se não for, o pastor já vai ligar para a gente. Irmãos, não é assim que acontece. O pastor liga quando percebe a distância que você está tomando. Quando percebe que você está passando da segunda fileira para a sétima, para a 10ª, você está ficando muito lá atrás, o pastor começa a perceber, tem alguma coisa ali, daqui a pouco ele vai vazar por aquela porta lá, e a gente percebe, não tem nada a ver com os irmãos que sentam lá atrás, mas tem a ver com os irmãos que sempre sentavam. Se um dia eu sentir que o Gil está sentando muito lá atrás, eu vou perguntar: o que está acontecendo, meu irmão? O irmão está na primeira fileira, houve alguma coisa ali? Enfim, mas nós precisamos envolver, precisa ter no coração pela obra de Deus, para nós sermos testemunhos. Agora, podemos e devemos ser testemunhos em casa, aqui na igreja, mas eu repito, é o lugar mais fácil. Nós precisamos servir ao Senhor como exemplo, fora, nos nossos colégios, na sociedade e nosso trabalho. Muita gente demonstra um cuidado com a família que é desproporcional. Se está muito frio, não leva os filhos para a igreja, mas pode estar chovendo,
que os filhos vão com ele para o Maracanã assistir o time dele jogar. Desculpe, irmãos. É o que eu vejo. O filho está um pouquinho tossindo, um mês sem vir à igreja. Mas você não o vê aqui, mas encontra dentro do shopping, pulando e correndo nos brinquedos ou assistindo o filme, divertidamente. Não há coerência quando a nossa desculpa para não servirmos a Cristo não tem o mesmo critério para as coisas que gostamos de fazer na nossa vida. E os nossos filhos observam isso. Então, nós não podemos negligenciar a família, mas essa barreira nós não devemos colocar. Pastor, eu não estou conseguindo servir ao Senhor. Vou repetir, os irmãos devem estar entendendo que eu estou dizendo não de trabalhar na igreja, até porque nós não gostamos mais do termo trabalhar, e nem de ajudar. Pastor, você está precisando de ajuda em que setor? Em nenhum. Nós aqui não precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas que sirvam, e sirvam com prazer. Nós estamos dizendo sobre você arder dentro de você. O que Josué está mostrando aqui é dizer, eu posso ficar sozinho. Já repararam que ele disse, eu posso ficar sozinho? Eu posso ficar sozinho? Vocês podem escolher agora, as divindades às quais serviram os vossos antepassados, ou seja, você pode copiar seus pais. Vocês podem servir a outros deuses, aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, ou seja, você pode copiar a prática desse mundo. Mas eu já decidi aqui, já reuni a minha família, em alguns versículos diz assim, mas eu, quanto a mim, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, a gente sabe quando uma família está dividida espiritualmente. A gente percebe quando uma família não está em unidade espiritual, e o diabo quer isso. O diabo começa a minar, ele começa a fazer com que percamos força. Eu creio que essa igreja está vivendo um momento, essa palavra não é para dar uma bronca, é para dizer assim, estamos no caminho certo. Nos últimos meses, eu não sei quantos já perceberam, mas nos últimos meses tem tido um crescimento espiritual muito grande aqui nessa igreja. Pessoas que estão sendo visitadas pelo Espírito Santo, pessoas que estão sendo renovadas, pessoas que estão buscando, estão chegando pessoas aqui, visitantes, e dizendo, pastor, eu estou buscando algo assim, nós estamos gostando da célula, eu estive na célula, eu estive na Esforce, estamos gostando da pregação. Alguns disseram, hoje mesmo já disseram, eu ouvi a pregação pela internet e disse, tem conteúdo, não a do pastor, irmão, pregações, amém? Tem conteúdo e nós estamos precisando disso. Queridos, Josué, quando disse isso, ele disse, ele quis dizer, ainda que eu esteja sozinho, eu com Deus sou maioria. Sozinho com Deus. Se nós estivermos com Deus sozinhos, somos maioria. Eu e a minha casa. Não há coerência quando nossa desculpa para não servirmos a igreja não tem o mesmo critério para nós fazermos as coisas do mundo. Irmãos, em nome de Jesus, não vá para a sua casa hoje com o coração pesado, dizendo assim, o pastor está buscando nos acusar ou controlar. A igreja Shalom não controla ninguém, nós trabalhamos por princípios. O pastor está sendo um amigo para dizer assim, o inimigo está de olho nos seus filhos, o inimigo está de olho no seu marido, o inimigo está de olho na sua esposa. Resolvam, reúnam e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que você não esteja à frente de nenhum ministério, trabalhando alguma coisa, você precisa servir ao Senhor com a sua voz, com a sua boca, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fé. As pessoas precisam passar perto de você e levar um choque. As pessoas precisam passar perto de você e sentir algo diferente. E ontem, inclusive, eu vi um negócio que eu fiquei emocionado. O irmão Ângelo, o Ângelo está aí fora? Está ali fora, ele deve estar me ouvindo lá,
Os irmãos podem perguntar, o marido da Sônia. Chegamos ontem, lá na igreja que eu fui pregar. Fui cantar, ontem o pregador era outro. E eu liguei daqui e falei assim, irmão, eu conheço aí, está na beira da rua, eu sei que vocês não têm estacionamento. Como é que eu posso botar meu... Pastor, vai ter uma pessoa esperando pelo senhor aqui, porque é uma pessoa que está cuidando, nós temos estacionamento na frente da igreja para algumas vagas. E quando eu cheguei, parei o carro, abaixei o vidro assim, e a pessoa olhou de lá, é o pastor Isaías? Eu falei, sim, está diferente, né? Está diferente. Eu falei, o bigode foi embora, irmão, voou. Então vem aqui, já vamos servir. E veio um senhor, né? Talvez de uns 60 anos, mais ou menos, com a Bíblia debaixo do braço, servindo ali com a Bíblia debaixo do braço. E tirou os cones, vai, bota aqui, chega aqui, fulano, chega para cá, e tal. E eu fui prestar atenção se ele estava fazendo só comigo, porque eu era o pastor Isaías, que ia lá cantar. Não, ele estava cuidando do estacionamento. Aí fui conversar com ele na frente do Ângelo. E disse, Ângelo, olha que exemplo. Eu digo, o irmão é diácono aqui? Ele disse, não, eu sou um dos pastores. E hoje eu estou designado para servir no estacionamento. Irmãos, eu quase entrei chorando dentro da igreja. Eu disse, irmãos, mas nós aqui servimos. Tem um outro que está servindo lá no banheiro. Ele está tomando conta do banheiro lá, você sabe, hoje em dia a gente não pode bobear, né, irmão? Então ele fica dentro do banheiro lá com a biblinha dele, ouvindo o culto pelo rádio. O irmão Ângelo deve ter comentado, né? Um pastor. E às vezes nós pensamos assim, como eu servir aqui? Eu sou uma pessoa, porque na minha igreja de onde eu vi, eu era até um pregador, irmãos. Deus quer nos usar nos lugares mais importantes. E na entrada, durante algum tempo eu fiquei, daqui a pouco eu volto, fico ali na portaria. Que coisa gostosa é receber os irmãos. Aqui tem alguns irmãos que estão chegando para a igreja, que eu tive o privilégio de estar ali quando eles vieram pela primeira vez. Como é gostoso. Nós temos que entender que a igreja, se Jesus estivesse aqui, eu duvido que ele estaria sentado no primeiro lugar, ele estaria lá na porta, sejam bem-vindos. Epa, você está com a cara triste, o que está acontecendo aqui com você? Mal, sai dele, em nome de Jesus, venha congregar, venha. Nós precisamos ter esse espírito, eu quero orar, para que Deus tire nossa indisposição, e eu estou muito à vontade para falar isso. Os irmãos se lembram que há meses atrás, os cultos da noite estavam mais vazios, eu falava, irmãos, por que os irmãos não estão vindo à noite? Falava de manhã, porque falar de noite eles não estão ouvindo, quem está aqui não precisava ouvir. E a igreja tem estado. Isso alegra o pastor? Alegra, mas não é a coisa mais importante. Isso tem algum significado, tem algum sentido. Hoje, alguns irmãos sentaram lá fora porque não tinha lugar. Obviamente, ele não queria separar da família, e nós não queremos que se separe mesmo, e tinha um lugar só aqui, ou dois, e lá tinha... Irmãos, significa dizer que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Temos estudado, temos buscado, mas o inimigo nunca, anote isso, anote aí, nunca vai dizer assim, não vai à igreja, não vai ler Bíblia, que orar, isso é um negócio que não existe, nunca. Mas ele vai te ocupar de uma forma que você não vai ter tempo, ou não vai desejar servir a Deus. Por isso que Jesus disse, aquele que se alista para o Senhor, não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Significa isso. E nós, nem Jesus pediu, e quem sou eu para pedir, se Jesus não pediu? Larguem seus empregos, irmãos. Vem para cá, fica aqui. Ninguém vai para passeio. Irmãos, pare de negócio de ir para a praia. Vem para cá orar. Nunca eu iria pedir isso. Nunca Jesus desejou falar isso. Mas o que Jesus quer é que você, na pior das hipóteses, o coloque na mesma consideração. O mesmo prazer que você tem de estar num cinema, na pior. Mas isso tem que exceder, mas vou deixar por enquanto igual. Você precisa ter esse prazer de estar na casa de Deus, não para ouvir, mas para servir. Amém ou não amém? Estamos vivendo um momento gostoso da Igreja Shalom. Nós temos tido pessoas que falam no nosso site, temos respondido. Nós temos pessoas pessoalmente que vêm,
Nós temos pessoas que têm sido curadas aqui dentro, têm sido libertas, têm sido alcançadas. Temos pessoas que têm ouvido palavras de irmãos no pátio, no café. Várias pessoas falam: pastor, eu estive lá, como é que chama mesmo? Um irmão assim, 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 assim. Ah, eu identifico, é fulano. Poxa, que pessoa, me deram um testemunho, ontem mesmo. E se eu falar que é ontem, vocês já vão saber que é o Ângelo. Então, ele estava em viagem comigo. É bom dar uma viagem assim, que é 1h30 comigo dentro do carro, e eu vou só ali, ó, e volta de lá para cá só, não, ouvindo e dando uma palavra. E o Ângelo, não vou citar o nome da pessoa aqui, mas depois eu vou falar com ele. O Ângelo falou: pastor, eu estou gostando muito da nossa igreja, porque eu vejo pessoas ali que têm um cargo mais alto na vida, ou alguma coisa, e como eles servem, estão no estacionamento, estão ali, estão aqui. E ele citou o nome de uma pessoa. Depois eu vou falar para essa pessoa, para que ele vigie e nunca deixe o inimigo dizer: você é muito importante para você estar fazendo isso que você faz. Que Deus possa colocar no seu coração esse desejo de servir essa comunidade. E uma coisa mais: Jesus não está pedindo a você para morrer por ninguém. Mas se precisasse, você morreria? Uau! Se você não morrer, ele vai para o inferno, Miriam. Você morre? Pastor, eu tenho que pensar. É muito difícil, não quero que você morra. Não estou pedindo que você morra. E nem vou pedir porque não vale nada, porque Jesus já morreu no seu lugar. Não precisa. Mas o que Jesus quer de nós é que nós sejamos uma comunidade, em amor, em comunhão. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria, essa é a penúltima, que domingo que vem é a última do mês, né? Eu queria pedir, perdão, eu não quero pedir, eu quero oferecer. Está aqui no altar uma graça para a sua família. Eu não vou dar muitos detalhes, e vocês podem vir misturados, que as pessoas... E se alguém pensar: ih, fulano, deixa ele com Deus. Você que está precisando de uma coesão maior em algumas áreas da sua casa e não está conseguindo saber fazer. Você está orando, você está clamando, você está lendo a palavra, mas você não sabe mais o que fazer. Talvez o que te falte é uma ajuda espiritual. E a igreja vai orar por isso. Eu não creio que toda a igreja virá aqui na frente. Então, eu e os que ficarem, e mais alguns irmãos que quiserem, nós vamos orar pela sua família, para que nós tenhamos essa vida que Jesus fala, abundante. Alegria no lar, mesmo sabendo que nós temos provações. Nós vamos orar para que a família esteja fechada dentro do mesmo propósito. Queridos, como a gente encontra bandidos aí assaltando, e a gente vai conversar, ele disse: eu sou filho de um presbítero, eu sou isso, eu sou desviado, Irmãos, nós temos que ter compaixão desses pais. Que dificuldade que eles devem sentir, saber que seus filhos estão por aí. Nós somos responsáveis também por eles. Não, são os pais. Não seja egoísta, querida. Não seja egoísta. Nós somos um corpo. Gostei muito desse exemplo aí. Quem foi esse negócio da massinha, hein? Você? Queria ter uma filha assim. Meu Deus, que negócio fantástico. Nunca pensei nisso. Você vê? Juntou tudo a massa, mas não perdi a minha personalidade. Eu sou o verde, eu sou o azul, mas a cabeça que está ali funcionando, a soma disso. O dia que nós fizemos isso, e o diabo não quer que você descubra isso. Agora eu comecei a falar, ele falou: você não tinha que falar isso hoje, agora eles vão saber fazer. Irmãos, nós somos indestrutíveis. Indestrutíveis. Vamos parar de comentário do irmão que caiu, do irmão que está
o irmão que deu bola fora, vamos colar nesse irmão e nessa irmã. Ou você faria isso com seu filho? Será que se seu filho errasse, fizesse um negócio errado, você ia abrir a janela? Alô, meu filho é isso, é aquilo, meu filho é aquilo, atenção, comunidade, meu filho não presta, minha filha... Aí falava, é aquele peixe que tem a boca assim, né? Não estou entendendo. Ninguém faz isso, mas a gente vê na rua as pessoas que são servos até de Deus. Não vou falar palavrão aqui no púlpito, né, irmãos? O nome do peixe, os irmãos sabem. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que cobrir mais. Quantos irmãos têm orado pelo pastor? Vocês sabem que eu não vou ficar aqui eternamente, a não ser que Jesus leve a igreja junto agora, vamos todos juntos. E não vai querer ficar só do meu lado, não, irmãos, tem outra igreja boa junto, vamos ser uma igreja só. Né? Mas é pelo pastor que estiver aqui. Eu, Joaquim, Manel, Sebastião, quem estiver aqui. Porque a comida vem do alto e quem estiver pregando está levando a comida. Vamos orar uns pelos outros. Quantas pessoas nessa noite precisam de oração? Então vem aqui à frente, nós vamos orar. Vamos quebrar cadeias hoje, quebrar correntes nessa nossa oração. Estou te esperando, em nome de Jesus. Irmã Regina veio hoje de manhã, gostou e está voltando à noite, né? A senhora não usa aquele sapato antiaderente no chão, não, né? Cuidado, que costuma colar. Amém? Deus abençoe sua vida, minha